Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós estamos debatendo o tema do desarmamento. Participam dessa nossa conversa o advogado e jornalista Nilson Melo, a coordenadora do Núcleo de Pesquisa das Violências da UERJ, Alba Zaluar, e o sociólogo da ONG Viva Rio, Antônio Rangel. Nós vamos abrir este bloco com uma pergunta de telespectador. Eu queria saber quais são os critérios que a pessoa pode ter para ter uma arma de fogo em casa. Você que é advogado. Bom, o Estatuto enumera quais são esses critérios, né? Agora, o que nos chama a atenção é esse desejo dele de ter um porte de arma, né? Então isso, de certa forma, é também preocupante, porque reflete um pouco essa sensação, talvez, que a população tenha, de que ela não se sente segura, não se sente protegida pelo poder público. Então, ele talvez tenha a falsa ideia de que, tendo uma arma em casa, ele vai ter a proteção que o poder público não lhe garante. Eu não me ateria apenas a falsa ideia de que uma arma daria segurança. A questão é saber o seguinte: se a sensação de insegurança ela é falsa ou ela tem fundamento. Mas eu não ficaria tão preocupado, porque na pesquisa de vitimização que nós fizemos em 2006, na cidade do Rio de Janeiro, apenas 5% dos domicílios, né, tinham armas de fogo, né? E enquanto que 45% dessa mesma população ouvia sempre e frequentemente barulho de tiro no seu local de moradia. Portanto, a mesma coisa acontece em São Paulo, 7% apenas das residências têm arma de fogo, em Belo Horizonte, 7,5%. Mais ou menos. A população brasileira não tem o mesmo perfil. Acho que só no Rio Grande do Sul, viu, Angel, é que a gente tem em torno de 20% dos domicílios com armas de fogo. Então, eu não acho que seja uma postura assim tão frequente, né, tão interiorizada do brasileiro, essa de querer ter uma arma para se defender. É preocupante, acho que os argumentos apresentados pelo Rangel são muito pertinentes nesse caso. Não é um problema ter arma de fogo em casa, eu nunca tive, mas eu não ficaria tão preocupada, eu me preocuparia muito mais em desmantelar essas redes, né, do tráfico de armas ilegal, negro, etc., que existe. Eu acho que um aspecto interessante que está em linha com o que a professora está dizendo, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da guerra do tráfico no Rio de Janeiro, tá, nas comunidades e tal, talvez a professora tenha até mais dados do que eu, mas a impressão que me dá é que essas armas, e o professor Rangel também, são armas, não são as armas que são comercializadas no balcão do comércio legal. Quer dizer, o que você tem ali? Você tem a R-15, que é uma arma militar, é um fuzil militar, você tem M-16, você tem o fuzil Falca das Forças Armadas, você tem a AK-47, que é uma arma que é usada pelo bloco soviético, enfim. Então, acho que mais importante... Diria o Milô, as armas de uso exclusivo dos traficantes. Pois é, exatamente. Então, por que o poder público não nos responde, não nos dá uma resposta efetiva a essa indagação? Mas essas armas chegam nas chamadas comunidades. Porque a quantidade que é, inclusive, a gente tem notícia de bazuca, de lançador de granada, pela quantidade que chega, inclusive dá a impressão que isso chega em containers, que isso chega em portos, ou aeroportos, ou pelas rodovias. Então, tem um traço de ineficiência do aparato policial para bloquear o tráfico de armas antes de bloquear o tráfico propriamente de entorpecentes. Mas isso, se você me permite fazer um comentário, nós terminamos agora para o Ministério da Justiça uma pesquisa com 300 mil armas apreendidas pelas polícias no Brasil nos últimos 10 anos. Apenas 7% eram de fabricação estrangeira. Quer dizer, 93% do problema
são armas nacionais. Não é à toa que as armas usadas no massacre da escola em Realengo eram brasileiras. Né? E as armas são todas legais no Brasil. Todas legais. Como São assim? produzidas legalmente. E elas começam a entrar para a ilegalidade já no transporte. No transporte que não é devidamente fiscalizado já. Um delegado do Rio me disse, doutor, as armas são como os tomates no Brasil. Né? O produtor já sabe que parte se perde pelo caminho. A CPI do Congresso Nacional provou que 68% das armas encontradas na ilegalidade no Rio de Janeiro tinham sido vendidas pelos fabricantes brasileiros para apenas 8 lojas do Rio de Janeiro. Me pergunta se a polícia foi investigar como é que essas armas, ao chegarem nessas lojas para serem vendidas legalmente, acabaram nas mãos da bandidagem. Então, o comércio não é devidamente fiscalizado. Mas não é o caso, então, de fechar essas lojas? Não. Ou a fábrica de armas. Terceiro, Eu acho que já está passando de terceiro foco é da defesa. Terceiro foco de desvio de armas. As empresas de segurança privada, todo mundo sabe que não são fiscalizadas pela polícia. Houve uma CPI da Assembleia do Rio de Janeiro que provou, na década de 90, foram enviadas 10 mil armas das empresas de segurança privada para a ilegalidade. Então, o que você tem, né, é o que o nosso advogado disse, é uma lei boa, mas que não é cumprida. Quer dizer, não é fiscalizado o transporte, não é fiscalizada a loja, a empresa de segurança privada não é fiscalizada. Então, as armas são legais e se tornam ilegais. E temos, então, uma ótima legislação, quando os Estados Unidos têm uma péssima legislação. Agora, a facilidade de comprar arma legal ou ilegal no Brasil é igual nos Estados Unidos, porque a nossa lei não é cumprida. Então, acho que o foco, quando se coloca o foco no referendo, né, é uma forma de não enfrentar o problema de frente. O problema é que nós temos uma ótima lei que não está sendo cumprida, inclusive, pelas autoridades. Então, você tem, eu costumo descrever o quadro das armas no Brasil como um queijo suíço cheio de buracos, em que a lei formalmente tapou grande parte desses buracos, mas simplesmente continua saindo a arma. Você vai na Praça Tiradentes, para qualquer camelô, você pede uma arma, em 15 minutos te vende uma arma. Onde é que está a polícia? Então você não tem, de fato, as autoridades responsáveis por fiscalização de armas cumprindo o seu dever. Eu só acrescentaria, Angel, que os policiais que podem comprar armas, se não me engano, de 3 em 3 anos, também estão vendendo as suas armas ilegalmente. Estão participando desse. Apreendem armas numa favela, vão vender na outra. Isso aí são dados etnográficos que eu tenho, das muitas pesquisas que eu fiz nesses anos. Né? Essa é uma questão que também precisa ser vista. Assim como Fernandinho Beiramar, como é que ele começou a sua carreira do crime? Ele era soldado, serviu o exército e começou a roubar, furtar armas para vender para traficante. Foi assim que ele começou. E foi assim que ele se estabeleceu como uma pessoa poderosa, né, considerada, como eles dizem na gíria, né, pelos traficantes do Rio de Janeiro. O que aconteceu no Complexo do Alemão é um exemplo do que a professora Alba está dizendo. O que houve lá é que houve uma apreensão, ali era o QG, o quartel-general do narcotráfico do Rio de Janeiro. Houve uma apreensão grande de armamento, né? Lá onde a maior parte do armamento deveria ser estrangeiro, não era. 66% do armamento era brasileiro. Todas as munições eram brasileiras, todas. Mesmo o armamento estrangeiro, a munição é da CBC. O que aconteceu? Que é um cenário muito comum. Um setor corrupto da polícia, ao apreender esse armamento, a outra parte vendeu para milicianos bandidos da favela. Então, esse cenário de que o setor corrupto da polícia, ao apreender armas, toma para si parte desse armamento e vende de volta para a bandidagem, é uma das maiores fontes que abastece a criminalidade de arma no Brasil. O que falta aí? Fiscalização do comando da polícia sobre o seu soldado. Isso tudo que você está comentando, professor, mostra que o referendo não tem qualquer sentido, porque voltar a discutir o comércio legal de armas, quer dizer, o problema que nós temos hoje, que causa essa enxurrada de armamento nas mãos de quem não deveria ter, é o problema da fiscalização. Agora, a gente